Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu estou aqui hoje fazendo mais um vídeo para a gente dar continuidade ao conteúdo de operações unitárias, né? Essa semana a gente ainda vai falar sobre bomba. Então, de novo, eu estou dividindo em 2 vídeos para essa semana. E no primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre bombas e a gente vai tratar de 2 principais assuntos. O primeiro deles é sobre uma maneira da gente determinar diâmetro de tubulação para bombeamento, né? E o segundo deles, o segundo assunto, é sobre curvas. Nessa aula nós vamos falar de curva da bomba e curva do sistema. Então vamos começar. O primeiro assunto, então, é sobre dimensionamento da tubulação. E o critério que eu quero apresentar para vocês, que é um dos critérios que a gente deve escolher para dimensionar a tubulação, é a velocidade econômica. Tubulações de sucção e recalque geralmente são maiores do que a entrada e saída da bomba, tá? Quando a gente for consultar tabelas e precisar ajustar aí o dimensionamento, normalmente a flange ali na sucção e no recalque da bomba tem um diâmetro ligeiramente maior do que o próprio diâmetro da tubulação para que possa ser feito o encaixe. Tá? E essa diferença tem o objetivo de diminuir a velocidade do fluido, tá? Porque assim a gente vai ter, com a diminuição da velocidade do fluido, menor perda de carga, consequentemente menor altura manométrica, menor potência e, como principal consequência, menor gasto de energia. Porém, quanto maior o diâmetro, maior o custo da tubulação. Tá? Percebam que maior o diâmetro, menor gasto de energia. Porém, também, maior o diâmetro, maior o custo da tubulação. Tá? E aí a gente tem que encontrar qual seria o diâmetro mais adequado de minimizar os gastos da operação. Quais gastos da operação? Assim, ó, considerando num gráfico genérico como esse, tá? É um gráfico didático totalmente genérico, sem valores, em que eu possa equacionar, em que eu possa representar o valor do custo por ano, por metro de tubulação de um processo em função do diâmetro da tubulação escolhida, vocês concordam que o custo da tubulação tende a aumentar de alguma maneira, tá? Não é linear, mas tem aí alguma cara essa função aqui, então existe algum gráfico ou alguma representação de como que o custo por ano, por metro de tubulação, varia em função do diâmetro. Quanto maior o diâmetro, mais caro ter aquela tubulação, né? Mais caro eu comprar uma tubulação de maior diâmetro. Entretanto, em relação ao custo do bombeamento, por causa de perda de carga, de altura manométrica e de potência, o custo do bombeamento em função do diâmetro vai diminuindo. Tá legal? Então a gente fica aí num impasse, né? Fica mais caro em relação à tubulação, mas fica mais barato em relação ao bombeamento. Então, o que se faz normalmente é estudar como se comporta o custo da tubulação e também como se comporta o custo do bombeamento em função aí de uma equação, de uma função, e fazendo-se a soma dessas funções, é possível também representar o custo total da operação, uma vez que o custo total é o custo da tubulação mais o custo do bombeamento. Tá? E nesse custo total deve-se então procurar um ponto mínimo. Quando o ponto da função do custo total é mínimo, aí a gente está operando num diâmetro ótimo, num diâmetro otimizado, em que minimiza a condição global aí da operação, tanto da tubulação quanto do bombeamento. E a esse ponto a gente dá o nome de diâmetro econômico. Tá? Que é aquele que minimiza os custos totais da operação do sistema todo, bombas mais tubulação. Tá? E a velocidade em que o fluido escoa nesse diâmetro econômico é a velocidade econômica. Considera-se que
que as velocidades de fluidos que escoam em tubos com diâmetros econômicos estão dentro de uma faixa, de uma estreita faixa de valores que variam em função da densidade, quando o escoamento é turbulento, e da viscosidade, quando o regime é laminar. Tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes agora. O que eu quero apresentar para vocês é uma tabela como essa daqui, tá? Uma tabela empírica que nos apresenta valores de velocidade econômica para algumas situações de aplicação de escoamento e bombeamento, tá? Então, por exemplo, quais são faixas adequadas para velocidade econômica no escoamento de água na região de descarga da bomba? Entre 1,5 a 3 metros por segundo. Tudo bem? Essa tabela é totalmente empírica, foi construída com dados aí experimentais, com dados de operações reais e serve para a gente ter uma ideia na hora de decidir, então, o diâmetro da tubulação, tá? Uma vez que eu pretendo que que o meu fluido escoe na velocidade econômica, que leva em conta a questão dos tubos e também do bombeamento. Então, essa tabela mostra água na região de sucção, água na região de descarga, sei lá, água de alimentação de caldeira, ar comprimido, fluido frigorífico, sei lá, alguns exemplos, hidrocarbonetos e valores de velocidade em metros por segundo. Além da velocidade econômica, eu quero falar para vocês também de um próximo assunto nessa aula, que são as famosas curvas. Curva da bomba, curva do sistema, tá? É nesse assunto aqui, em torno desse assunto, que gira a aula prática de bombas, que faz parte dessa disciplina, tá? Que em breve, se tudo correr bem, vocês terão a possibilidade de fazer. Tudo bem? Então vamos começar pela curva da bomba. Eu já comecei a falar de curva de bomba nas aulas da semana passada, quando eu mostrei exemplos de imagens de gráficos de catálogos de fabricantes. Os fabricantes nos fornecem as famosas curvas da bomba, que são curvas que descrevem as características operacionais de uma bomba. Tá? Naqueles gráficos, sempre a gente vai encontrar informações relacionadas, tá? Principalmente pressão de descarga, né, a famosa altura manométrica, com a capacidade da bomba, a vazão de operação. Lembra que para usar aqueles gráficos, a gente precisava entrar no gráfico com valores de vazão e de altura manométrica, porque essas informações estão lá presentes nas curvas das bombas. Além disso, outras características que as curvas das bombas nos fornecem informações de eficiência e informações de potência. No próximo slide, eu trago um outro exemplo de curva de bomba, diferente, um pouco diferente esse gráfico do que estava apresentado na aula anterior. É um gráfico que foi construído para uma dada condição de rotação do rotor da bomba. Falei isso na semana passada, chamei a atenção de vocês que sempre no cantinho do catálogo tem a especificação de rotação do rotor em RPM, e é a curva característica de uma bomba independente do fluido a ser bombeado. Então veja nesse gráfico aqui quais informações nós temos. Temos a relação da altura manométrica com a vazão. É este gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Esta linha, altura manométrica com a vazão. A leitura é feita aqui no eixo Y do lado esquerdo e no eixo X. Também está representado nesse caso, no mesmo gráfico, a curva do rendimento em relação à vazão. E a leitura é feita aqui, ó, nessa escala até 100%. E por último, o gráfico também mostra a potência em relação à vazão numa outra escala aqui no eixo Y, do lado direito. Tá? Cada fabricante, cada catálogo pode representar da maneira que achar mais conveniente, ou abrir um novo gráfico, ou colocar tudo num gráfico só. Só temos que tomar cuidado, porque às vezes muita informação num gráfico só fica muito poluído e de difícil visualização.
tá? Como o próximo gráfico que eu vou mostrar, que não se assustem, mas ele já traz muita informação de uma vez só no mesmo gráfico. Também é um gráfico de curva de bomba. Vejam, no eixo X a gente tem capacidade ou vazão em duas escalas diferentes. A escala de baixo mostra metro cúbico por hora e a escala de cima galões por minuto. No eixo Y, aqui do lado esquerdo, tem a carga em feet e no lado direito em metros. Carga, altura manométrica, unidade de energia por peso do fluido, tá? E o que a gente pode observar? Na linha verde, nós temos o resultado da informação de carga ou altura manométrica por vazão em função do diâmetro do rotor. Então, para o diâmetro de 10 polegadas, é essa linha verde aqui mais em cima. Para o diâmetro de 9, é essa outra. Para o diâmetro de 8, é essa outra. E tudo isso também foi construído para uma determinada velocidade de rotação desses rotores. Eu cortei a legenda da figura, tá? No exercício que eu passei para vocês, a figura está completa, inclusive com legenda, e na legenda está especificado para qual velocidade o gráfico foi construído. Em laranja, a gente pode observar informações de eficiência, tá? Então, eficiência em porcentagem, 65%, 67%, 60%, 55%, 50%. Além das informações marcadas em verde e em laranja, esse gráfico também mostra a curva da potência aqui, ó, em HP, em função da vazão e da altura manométrica, e por último, aqui em linhas relativamente verticais, a gente tem informações sobre o NPSH. Já falamos dessa sigla aqui na aula passada e vamos ainda falar sobre o que é o NPSH essa semana. Tá na próxima aula, tá? No próximo vídeo. Mas as informações também são encontradas em curvas de bomba, aqui ó, 3 feet, 4 feet, 5 feet e assim sucessivamente. Então, esse gráfico aqui mostra numa única imagem, numa única figura, várias informações sobre a bomba. Bom, isso é informações de curva de bomba. Mas a bomba, ela está operando num sistema de bombeamento, num sistema de tubulações, né? Tubulações, acessórios, válvulas, cotovelos, e acidentes ao longo do caminho, tá? Então, a gente precisa estudar também as famosas curvas dos sistemas, que também representa variação da altura manométrica com a vazão. É a variação da energia por unidade de peso que o sistema solicita em função da vazão. Tá? Lembrem que nas tubulações tem atrito, tem perda de carga, tem resistência ao escoamento. Então, a gente precisa levar isso em consideração na hora de escolher como que a bomba precisa funcionar naquele sistema para realizar o transporte desejado, o transporte do fluido. Temos que levar em conta, então, a perda de carga, que é calculada para diversos valores de vazão, né? Nós já começamos a falar disso, já falamos sobre isso na aula passada e falamos sobre várias possibilidades lá de equações da perda de carga que envolve o fator de atrito, né? E aqui tem uma sequência de equações em que a gente pode fazer substituições e finalizar uma equação que leva em conta as energias de pressão, energia cinética, energia do escoamento, né? Que depende, que relaciona vazão com altura manométrica. Tudo bem? Se vocês quiserem copiar o passo a passo aí das substituições, pausem o vídeo, anotem e depois continuem. Em situações em que o nosso sistema é de tanque aberto e que a velocidade não se altera, né, a gente pode simplificar a equação, mas esse slide é só para vocês perceberem uma equação simplificada, a equação anterior também continua valendo. Então, a gente precisa representar isso aqui também, né, essas equações, em função
de uma curva, né? No formato de uma curva da altura manométrica em função da vazão, para relacionar a vazão de operação com a altura manométrica. Tá? Então, me é conveniente construir a curva do sistema no mesma escala, nas mesmas unidades da curva da bomba. E é conveniente consultar uma curva de bomba nas mesmas unidades da curva do sistema, porque eu vou inserir a bomba num sistema, né? Então, a gente vai tratar aqui de curvas de sistemas que relacionam a altura manométrica desse sistema. A altura manométrica de um sistema de bombeamento é composta por dois parâmetros, por dois fatores. A altura geométrica, que é a diferença de desnível, e também a perda de carga no sistema, que são as perdas distribuídas e localizadas, relativas à resistência ao escoamento nas tubulações e nos acessórios. Tá? Então, a altura manométrica, para mim, necessária para o sistema funcionar, eu estou dividindo em dois termos. Um deles é o HG, que é a altura relativa ao desnível topográfico entre os reservatórios, a altura geométrica, e o ΔH, que são as perdas de carga na região da sucção e na região do recalque também. Tá? Essa nomenclatura e os próximos slides e gráficos a partir daqui, eu consultei e usei como base o livro de operações unitárias do Cremasco. Então, assim, sendo esse um esquema genérico de escoamento, de operação de bombeamento, eu tenho a região da sucção e a região do recalque. Chamamos de HG esse desnível topográfico, que é a soma da região da sucção com a região do recalque, tá? Assim, HG, então, é relativa à altura e depende da altura na região da sucção e da altura na região do recalque. E a perda de carga é o ΔH, também referente à região de sucção e região de recalque. Tá? E o nosso sistema pode operar em várias situações diferentes, em vários casos. O primeiro caso é quando a gente tem uma operação de bombeamento acontecendo com altura geométrica nula, ou seja, sem desnível entre a sucção e o recalque. Tá? Então, eu quero transportar de um tanque a outro sem desnível de altura entre eles. A resistência se dá apenas pelo atrito aqui no escoamento. Então, a cara do meu gráfico de altura manométrica em função da vazão para o escoamento nesse sistema é essa aqui. Tá? Conforme eu aumento a vazão da minha bomba, eu aumento a altura em que esse fluido consegue chegar, né? Nesse caso, a gente não tem efetivamente uma altura. Eu aumento a distância que esse fluido consegue percorrer, sendo a altura geométrica ou não, pode ser uma distância horizontal na tubulação. Tudo bem? Então, a gente parte de uma altura, de uma distância zero até um valor, esse gráfico é genérico, tá? Em função da vazão de operação da bomba. E essa diferença aqui, né, dependendo da vazão que eu estou operando, se refere somente ao ΔH, a perda de carga, porque a gente não tem desnível. Essa é o caso 1. O caso 2 já é diferente, já é bem uma curva típica, clássica de bombeamento, né? Que eu quero levar do tanque 1 ao tanque 2 e tenho sim um desnível aí também de altura para vencer, além da perda de carga na tubulação. Dessa maneira, a curva do meu sistema tem essa cara. Tá? Ela também é crescente em função da vazão, mas ela já começa de um ponto que depende da altura geométrica que ela precisa vencer e depois vai sendo função da perda de carga aí ao longo da tubulação. Tudo bem? Reparem as sutilezas das diferenças entre a curva do sistema no caso 1 e no caso 2. Além desses casos, a gente tem também o caso 3. Tá? O caso 3 é quando eu tenho um sistema operando por gravidade. Tá? Eu quero levar de um tanque 1 para um tanque 2 que está numa altura menor do que o tanque inicial. Tá? Então, a minha variação aí é negativa, ou seja, escoamento por gravidade. Nesse caso, a bomba é usada para aumento da vazão
e da velocidade, tá? Assim, ó. Nesse caso, o gráfico fica com essa cara. Isso aqui depende da perda de carga na tubulação e essa aqui é a contribuição relativa à altura aí negativa do escoamento. O que significa esse ponto? Que obtém-se vazões até esse valor. Para maiores vazões, aí eu preciso instalar uma bomba para vencer essas perdas de cargas adicionais. Até esse ponto, na verdade, a gente nem precisaria de uma bomba, só a gravidade ia dar conta de realizar o escoamento. Mas como a tubulação pode ser muito longa e eu ter perda de carga significativa ao longo do escoamento, eu preciso da bomba para fornecer mais vazão e mais velocidade. Além desses 3 casos, temos também o caso 4, que é um caso de tubulações em série, né? Tubulação antes e após a bomba. Nas tubulações em série, um trecho de tubo, outro trecho, vários trechos de tubos associados em série, a vazão é a mesma em todo o percurso e a perda de carga total é dada pelo somatório das perdas de carga em cada tubo de diâmetro tal, né? Então, assim, é simplesmente uma curva da bomba com a mesma cara anterior, mas eu só quero que vocês percebam que essa perda de carga aqui é relativa ao trecho 1 e ao trecho 2. Eu somo as perdas de cargas envolvidas aí durante o escoamento, na região de sucção e na região de recalque ou descarga. E ainda continuo tendo aqui a contribuição da altura geométrica. Em algumas situações, as tubulações podem estar também organizadas em paralelo, tá? Nesse caso, a vazão total é dada pela soma das vazões em cada tubo. Assim, ó. Então, eu tenho a vazão no tubo 1, a vazão no tubo 2 e a vazão considerando os 2 tubos, uma vez que a vazão 3 é a vazão em 1 mais a vazão em 2, tá? E esse trecho aqui é relativo, então, à perda de carga no meu sistema todo. Bom, essa era o último exemplo de caso, né? 5 casos possíveis de associação e de acomodação aí de sistemas de tubulação. E para que a gente precisa conhecer tudo isso, né? A gente sempre vai ter como função, como trabalho, como objetivo do estudo de bombeamento, inserir a bomba num sistema ou projetar um sistema para funcionar naquela bomba. Então, a gente precisa juntar essas duas informações, juntar informações da bomba ao sistema em que ela vai ser acoplada. E essa informação, essa junção de informações, nós chamamos de ponto de trabalho ou ponto de operação. Quando uma bomba opera em conjunto com um sistema de tubulações, a energia fornecida pela bomba é igual à energia requerida pelo sistema para a vazão bombeada. Eu preciso de um ponto de encontro, um ponto igual. A bomba tem que fornecer exatamente o que o sistema precisa. Sendo assim, o ponto de cruzamento das curvas características da bomba e do sistema é o ponto de trabalho ou de operação, do qual obtém-se a vazão e pressão de trabalho. Assim, ó. Aquele gráfico que relaciona a altura manométrica com a vazão, eu posso juntar e construir as duas curvas, a curva característica da bomba e a curva característica do sistema, e onde essas duas curvas se encontram, eu tenho o ponto de operação da bomba no sistema, onde essas duas linhas se encontram. Então, é nessa vazão que a minha bomba vai ter que operar para vencer a resistência e a altura, a cota, a distância que o sistema necessita. Esse ponto de trabalho não é necessariamente fixo, tá? Ele pode ser alterado se houver tanto mudanças no sistema quanto mudanças na bomba. Mudanças no sistema são do tipo válvula aberta ou válvula parcialmente aberta, ou variação das pressões dos reservatórios,
mudança no diâmetro das linhas, inclusão ou exclusão de acessórios, modificação do layout, mudança nas cotas, sei lá, eu posso, ao longo da operação, precisar mudar o meu sistema de alguma maneira. E aí, essa é a curva da bomba, né? Essa é a curva do sistema na situação 1, e após uma mudança, o meu sistema pode vir parar na situação 2, aqui representado pontilhado, né? Então, eu tinha um ponto de trabalho aqui e mudo a minha situação de ponto de trabalho. Observem que nesse gráfico é possível, eu ainda tenho um ponto de encontro entre essas duas curvas, o que significa que a bomba vai servir, vai funcionar no sistema 1 ou no sistema 2 após alguma modificação. Tá? Então, esse ponto de trabalho não é fixo, ele pode ser variado ou variável se houver necessidade de mudar alguma coisa no sistema. Vale também para se houver necessidade de mudar alguma coisa na bomba, né? Então, se eu mudar a bomba, como por exemplo, variar a rotação ou variar o diâmetro do rotor, esse aqui é o meu sistema, tá? Curva do sistema. Então, eu tenho se um ponto de trabalho 1 na união com essa curva de bomba, na rotação 1, e um ponto de trabalho 2 na união com essa outra curva de bomba, que é obtida na rotação 2, tá? Além da rotação, também podemos variar o diâmetro do rotor, o que nos dá curvas de bombas diferentes, mas a gente pode observar que para esse exemplo aqui, esse determinado sistema, eu encontro um ponto 1 para o diâmetro 1 e também um ponto 2 para o diâmetro 2. Quer dizer que é possível operar a bomba em duas situações diferentes no mesmo sistema, tá? Pode ser que em alguma situação não haja um encontro entre as curvas, então eu só estudando previamente as curvas posso saber que aquela bomba não vai servir para o sistema modificado, ou que uma modificação na bomba não vai atender mais o meu sistema. Por enquanto é isso, então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula sobre a velocidade econômica / diâmetro econômico e curva de bomba e curva do sistema, tá? Continuamos ainda essa semana com mais um pedacinho para a gente finalizar o assunto de bombas. Até breve!